Olá, alunos da disciplina de Tecnologias Front-End. Estamos começando a nossa última videoaula. Seria importante que a gente tivesse mais aulas, mas devido ao período curto, eu tive que condensar uma série de tópicos importantes em uma aula só. Então eu já faço esse disclaimer rápido aqui, eu peço desculpas, mas não teve muito o que fazer. E eu vou abordar aqui com vocês alguns tópicos que mereciam videoaulas mais dedicadas, mas pelo menos eu vou apresentar para vocês uma série de tópicos que são fundamentais quando a gente está trabalhando com front-end. Rapidamente vou dizer para vocês aqui quais serão esses tópicos. Essa aula vai ser dividida em 3 partes. A parte 1, eu vou mostrar para vocês de um jeito mais claro como a gente busca dados dinâmicos de uma API. Isso entra um pouquinho mais em back-end do que front-end, mas eu queria pelo menos fazer uma apresentação um pouco mais realista do funcionamento de um acesso que você faz a um servidor externo, obtendo as informações e transformando de um jeito para o nosso front-end. Então, mesmo sendo algo um pouco mais relacionado a back-end, é algo que quem trabalha com front-end precisa lidar. Eu vou mostrar na parte 2 como a gente trabalha com React Router, pois a gente precisa ter uma noção de roteamento. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pode navegar entre diferentes páginas de uma aplicação. E na parte 3, eu vou mostrar um pouco de gerenciamento de estado com a Context API. No caso, gerenciamento de estado global. A gente não finalizou o nosso carrinho ainda e acaba sendo uma forma interessante de mostrar para vocês como é feita essa comunicação entre componentes que têm uma hierarquia relativamente profunda, né? Avô, pai, filho. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer uma comunicação mais organizada e eu vou ilustrar isso montando o carrinho de maneira completa. Então, mesmo sendo rápido, talvez seja um pouco longa a videoaula também, porque são 3 tópicos complexos, mas eu vou conseguir mostrar para vocês todo o necessário para essa aplicação ter um começo, meio e fim dignos, razoáveis. Então, nessa primeira parte dessa videoaula, eu vou mostrar para vocês como que a gente integra API REST no nosso projeto React, TypeScript, Bootstrap. E para isso, eu vou usar com vocês esse site aqui, que é o FixStoryAPI. Esse site, como o próprio texto aqui fala, ele é muito útil para a gente fazer prototipação de carrinho de compras, projetos desse tipo, sem que a gente tenha um servidor, pois para a gente implementar isso aqui, a gente vai precisar de um servidor real que atende às nossas requisições e retorna informações de produtos. E não é algo muito prático de se fazer, especialmente nesse contexto que a gente está aprendendo. Então, nesse site a gente tem acesso a um servidor que vai retornar essas informações aqui para a gente. Por exemplo, apertei aqui o try it para a gente ver o comando que eu vou mostrar para vocês ali no projeto. E ele retorna aqui um objeto em formato JSON com as informações, o título, preço, descrição, de um jeito que bate bastante com o nosso projeto. Então a gente vai usar esse serviço aqui só para ilustrar, mas que depois é muito simples você trocar para um servidor de verdade. Então estamos aqui no nosso código para a gente fazer isso, mas até antes de implementar é importante a gente discutir um pouquinho essa noção de API REST. Fazendo uma analogia simples, é como se ele fosse uma espécie de garçom, um intermediário entre nós, que somos os clientes, o usuário da aplicação, e o servidor. A nossa aplicação ela precisa se comunicar com o servidor, receber as informações do produto para utilizarmos, né? Porque da forma como a gente fez aqui, com esses dados mocados, igual a gente comentou, não é bom. A gente precisa ter uma coisa um pouco mais realista. E quando a gente está falando de uma API, né, no caso, a gente está falando desse conceito aqui, ó, API REST. Quando a gente está falando de uma API, muito provavelmente você que está assistindo a videoaula já tem uma noção desse conceito, mas é uma ideia, é uma interface, uma maneira do nosso programa conversar com outro programa. Seria um acesso que a gente informa para que a nossa aplicação possa, de algum jeito, interagir ou fazer algum pedido, alguma solicitação para outra aplicação e ter essa troca de informações. Então, a API acaba sendo uma interface de comunicação entre duas aplicações, onde geralmente a gente chama uma função
e essa função vai retornar algo para a gente. E, de certa forma, a gente vai fazer isso. A gente vai criar aqui um código que vai passar uma URL, né, o link da Fake Story API, e esse link vai retornar para a gente essas informações. Agora, talvez um conceito que você... Assim, o conceito de API ele é muito usado de maneira indiscriminada em programação. Agora, talvez o conceito de hash não necessariamente você tenha noção dele. A ideia, o conceito do hash é você ter uma espécie de protocolo, uma padronização de APIs. Então, quando a gente está lidando com uma API hash, a gente está lidando com um tipo de API que já tem regras, conceitos bem definidos, padronizados e muito usados no mercado de desenvolvimento. Então, você tem comandos específicos já esperados. Então, se você quiser ver alguma informação, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente usa um GET. Se a gente quiser fazer alguma solicitação adicionando algo novo, enviando alguma informação, a gente vai usar um POST. Agora, se você vai atualizar uma informação já existente no servidor via API, você vai usar um PUT para remover, delete e assim sucessivamente. Então, quando você está lidando com esse conceito REST, já é uma coisa mais padronizada e esperada. Eles vão seguir as mesmas regras, permitindo que seja algo previsível e consistente. Então, dito isso, vamos entender um pouco melhor como é que a gente vai aplicar esse conceito aqui e, de fato, receber essa informação de produtos. Bom, antes de tudo, a gente vai ter que definir uma interface para esse Fake Store Product, né? No caso, a gente vai ter que definir uma interface para os produtos que vêm dessa Fake Store API, porque a gente definiu o nosso Product Data com ID, Title, Description, a gente definiu com o nosso formato aqui próprio, que é até parecido com a Fake Store Product, mas não é idêntico. Então a gente precisa fazer uma espécie de ponte, a gente precisa traduzir a definição de um produto que vem da API para o nosso produto. Então, para isso, eu defino aquela interface com o formato específico real que os produtos da Fake Store API têm, mas vocês vão notar que é muito parecido, ó, ID, Title também, tem preço. Tem até a categoria ali, mas eu acho que a gente não vai usar. Uma diferença que tem é no nosso a gente chamou de imagem URL e nessa API é só image, mas é a mesma ideia, é um link para a imagem. E a gente tem também nessa API rating, que é como se fosse uma nota, né, de 0 a 5 estrelas, que está um pouco diferente do nosso, que é produto em destaque ou não. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar a nota que o produto tem, se for uma nota alta, ele vai entrar em destaque. E agora, o que a gente vai fazer? A gente já definiu o formato tanto do nosso produto anteriormente quanto o produto da API, mas agora a gente precisa de uma função, algo que traduza do formato original nosso, ou melhor, do formato desse Fake Store Product para o nosso formato, já que na hora que a gente vai exibir na nossa aplicação, a gente exibe no nosso formato. Então, essa aqui vai ser a nossa função de transformação, a função transforma API Product, a gente vai usar ela. A gente passa por parâmetro um produto de API que é desse tipo, dessa interface que definimos, Fake Store Product, e ele vai retornar como um Product Data. Então, ele vai pegar esses dados crus da API e converter para o formato que os nossos componentes esperam. E aí não tem nada muito mirabolante. O que eu estou dizendo é que a ID do nosso Product Data, que é o nosso produto mesmo, vai vir da ID da API Product, o title mesma coisa, a descrição mesma coisa, preço mesma coisa. Aqui muda um pouquinho, pois eu estou dizendo que o nosso image URL vai ser o atributo image de API Product. Aqui embaixo tem uma coisa diferente, interessante, que, assim, você pode redefinir depois, mas uma ideia aqui que eu pensei é que se um produto tiver uma nota acima de 4, que ele vai de 0 a 5, se for acima de 4, ele vai ser em destaque. Então, o nosso isFeature vai ser o quê? Vai ser essa condição. Se ela for true, o isFeature vai ser true também. Se for falso, ele também vai ser falso.
Eu esqueci de falar, mas todas essas mudanças aqui que a gente está fazendo é no app.tsx. E tudo que a gente vai trabalhar envolvendo API REST vai ser nesse arquivo aqui mesmo. Podemos dar adeus a esses produtos aqui. Logicamente, isso aqui vai dar erro na aplicação, né? Mas a gente já vai corrigir isso rápido. Vamos atualizar novamente esse subtítulo para realmente indicar agora que ele vem da Flixstore API. Só que agora vamos definir um novo estado, né, um novo state, que vai ser esse erro aqui. Já que agora a gente está lidando com uma situação à parte, agora a gente vai realmente acessar um servidor real e receber informações. Então a gente vai precisar de um estado que armazene essa informação para a gente. Se foi feita uma tentativa de conexão e ela não foi feita com sucesso. Então, tanto o erro dele, no caso, ele vai armazenar para a gente essa informação. Só que um aspecto que tem que tomar cuidado é que esse erro está mais relacionado a você conseguir conectar no servidor ou não. Então, se você conecta no servidor e dá um erro HTTP 404, por exemplo, que é um link inexistente, isso não significa que vai ser um erro aqui. Na verdade, vai ser um outro tipo de erro. Fazendo uma analogia aqui, é como se você ligasse para uma pizzaria e a ligação telefônica seja feita com sucesso, mas falar, não tem essa pizza aqui. Isso não significa que houve um erro de conexão, houve um erro de não ter o pedido que você queria. E esse erro aqui vai ser para esses casos que você não consegue fazer ligação telefônica. Então vai ser erros nesse sentido. Outros erros, como 404 e tal, é necessário que você faça um tratamento à parte, né, para solucionar. Mas o erro que ele está tratando aqui é nesse sentido. Esse use effect que a gente tinha feito, ele não vai ser mais necessário aqui agora. Ele serviu aquele propósito de a gente entender o use effect, mas a gente vai precisar de algo um pouquinho mais robusto, que vai ser essa conexão aqui feita por essa função assíncrona, que vai, de fato, né, ser implementado no use effect. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Bom, então esse método aqui, fetchProducts, ele que vai fazer esse papel de acessar esse link flixstoreapi.com/products, recebendo as informações e substituindo o que a gente fazia antes de ter aquele array com produtos prontos. Então a gente vai ainda discutir linha a linha. Eu só queria chamar a atenção que ele segue esse padrão que a gente está muito acostumado a ver em orientação a objetos, que é o try, catch e finally. Isso acaba sendo fundamental quando a gente trabalha com programação assíncrona. E o que eu quero dizer com o assíncrono ali? A gente está indicando que essa função aqui, o programa não vai ficar travado esperando que ela seja executada. Pois a gente sabe, a gente não tem como controlar o tempo que leva para acessar o servidor, receber as informações e retornar. Então, a gente está indicando, ó, essa função vai levar um tempo para completar, não trave o aplicativo enquanto chama ela, né? Então chama ela e vai fazendo outras coisas enquanto isso, né? Você não fica parado esperando ela retornar. E aí a gente tem os blocos try, catch e finally. No try a gente indica o que a gente está tentando fazer, sem ter certeza absoluta se aquilo vai ser ou pode ser atendido ou não. E o que vai ser esse algo? Vai ser buscar e processar esses dados. Então eu tenho o try para isso. Se algo der errado, ele vai executar o catch, passando a string de erro. Então você vai cair em situações quando a internet cai, ou o servidor está fora do ar por algum motivo. Aí você vai... geralmente são esses erros que vai fazer com que você caia aqui no catch. Né? Tudo isso é para realizar o tratamento de erros. E o finally é o que sempre executa, independente de sucesso ou erro, e o que vai ser é parar o loading. Pois, igual a gente fez na videoaula passada, só que a gente tinha usado o timeout, né, aquela questão de esperar um tempo. Então, enquanto esses dados estão sendo carregados, estão sendo recebidos, melhor dizendo, vai aparecer aquele loading, né, carregando. E depois que ele, falhando ou não, ele terminar a sua tarefa, ele vai colocar o setLoading como falso,
para aí exibir a página, seja com erro ou não. Então é aquela mesma ideia que a gente tinha feito antes, só que agora numa situação mais real. Aí para a gente entender um pouco melhor, eu vou pegar esse link aqui do Fixstory API Products. A gente até pode ver como a gente não terminou o código, tá aparecendo, carregando produtos. Mas só antes disso, só para vocês verem, quando eu acesso aquele link de produtos, ele vai retornar esse objeto em formato JSON, né, JavaScript Object, e vai conter todos os produtos aqui que a gente vai exibir na nossa página. Então, só para vocês entenderem que aquele link lá, ele vai ter essas informações aqui que a gente vai depois dissecar bonitinho, pegar ó, título, descrição, as mesmas informações, as informações muito parecidas com o produto lá que a gente definiu. Então, e depois a gente faz aquela tradução, né? Aí eu acho que dá até pra gente só seguir aqui embaixo rapidinho pra gente entender, ó, o use effect que a gente tinha antes, a gente trocou por esse, com esse array vazio indicando que esse use effect só vai ser executado uma vez quando o componente é montado, quando a nossa aplicação é iniciada. E ele é bem mais simples que o anterior, pois a única coisa que a gente está fazendo aqui é chamar aquele fetch products ali em cima. Então, esse hook de efeito ele é até mais simples do que da aplicação anterior. Então, a gente entende que a gente está chamando o fetch products, agora vamos voltar aqui para ele. E aqui a gente faz algo também parecido, só que sem aquela noção do timeout. A gente vai ter o console log para indicar que está buscando, a gente vai indicar o loading to, e a gente limpa aquela string de erro, pois se em algum uso anterior ocorreu algum erro, a internet caiu e tudo mais, então aquele estado de erro vai ter alguma coisa que a gente limpa ele, e aqui a gente faz a requisição de fato. Quando a gente está trabalhando com async, é bem comum a gente usar essa palavra-chave await também. Aí no caso, o fetch é a função do JavaScript que faz requisições HTTP, é como se fosse o nosso carteiro aqui no caso. A gente vai usar essa função fetch para, por debaixo dos panos, na API REST, a gente usar um comando get, para receber os dados que vem naquela Fixstory API Products e guardar isso em response. Aí o response vai receber um monte de coisa, inclusive a informação ali dos nossos produtos. E o await, ele está bem relacionado ao async, como eu tinha falado. Pois se a gente não tivesse colocado o await, a função ia continuar executando antes mesmo da resposta chegar. Então ele vai executando cada linha. Quando chega aqui, ele para e espera até receber essa mensagem. Não faz sentido o restante da função continuar se eu não obtiver a resposta. Então, por mais que esse método seja assíncrono, ou seja, a minha aplicação vai sendo executada enquanto isso, aqui ele espera a resposta chegar. Enquanto a resposta não chegar, não tem como ele continuar. E o await só funciona dentro de uma função async. É um par inseparável aí no caso. Bom, aí eu tenho que verificar se a resposta foi bem sucedida. Quando a resposta, você tem o campo OK nesse objeto response, e quando ele for falso, indica que houve algum problema. No caso, a gente faz esse tipo de tratamento aqui e ele está mais relacionado a sua internet caiu ou o servidor caiu, e não outros erros HTTP típicos, como o erro 404 ou erro 500. O 404 é quando você tem uma URL inválida, né? Você tentou acessar um link que não existe. E o erro 500 ele já é um pouco mais genérico, que tem a ver com a incapacidade do servidor atender sua requisição por algum motivo, né? Algum bug, um banco de dados que não soube responder, mas que não significa que o servidor caiu, né? O servidor só não conseguiu te atender por algum motivo. Então ele não está considerando esses erros aqui, está considerando outros erros mais graves. Ou seja, se você estiver lidando com problemas desse tipo, como 404 e tudo mais, aí tem que fazer um tratamento e a gente vai fazer isso quando a gente estiver lidando com o React Router. Bom, aí no caso, se isso acontecer, ele vai interromper a execução ali e lançar um erro, fazendo com que isso aqui seja, essa string aqui, seja enviada automaticamente para o catch,
que aí vai indicar na tela qual foi o erro específico que aconteceu. Mas se a resposta for toda ok, se o pedido foi atendido com sucesso, aí ele vai processar toda aquela informação e transformar já no formato que a gente trabalha aqui, que é o Product Data. A gente chama novamente o await, pois essa solicitação aqui vai ter que ser atendida. E quando a gente chama o método JSON ali do response, a gente vai pegar aqueles dados brutos e já converter num formato de objeto JavaScript. Então isso aqui já vai estar representado bonitinho como um vetor de API Products, que vai ser desse tipo aqui, dessa interface Fake Store Product. Então, nesse momento aqui, a gente já vai poder ver os dados brutos da API já num formato de array, né, num formato de vetor. Só que tem um problema, que tudo aqui está nesse formato Fake Store Product e a gente quer representar eles como Product Data, que é como a nossa aplicação funciona. Então, aí entra esse map aqui que a gente chamou, aonde, o que a gente vai estar fazendo aqui? Igual a gente discutiu da outra vez, é como se fosse... É um paradigma funcional aqui que é como se fosse um loop que para cada objeto de API Products, né, para cada produto que veio da Fake Store API, você vai aplicar essa função aqui de transformação, que foi o Transform API Product que a gente definiu antes. Esse cara. Então, no fundo, o que essa linha aqui vai fazer é pegar cada produto da Fake Store API e já transformar, converter para o formato de Product Data mesmo. Então, cada Fake Store Product entra nessa função daqui e sai com um Product Data e o Transformed Product já vai estar no formato bonitinho de Product Data. E aí tem os Set Products, para esse estado de produto já está no formato certo, com as informações que vieram da API, e só vai faltar depois, lá embaixo, a gente exibir isso aqui corretamente. Deixando bem claro que numa aplicação real, isso aqui ainda ia estar um pouco simples. Mas para fins educacionais de demonstração, já está funcionando bem. Mas a gente teria que fazer alguns outros tratamentos. Se você tentar a conexão e falhar, você já tenta novamente, dá um retry. Você pode fazer uma verificação de tempo, né? Timeout, se a API estiver muito lenta e ele não precisa ficar indefinidamente esperando. Né? Você pode ter cache para não precisar fazer a requisição toda hora. Se você já tem uma versão atualizada, já está ali, mas para um ponto de partida, o que a gente está fazendo aqui já está muito bom. Aí eu desci aqui um pouquinho, depois do handle search change que a gente tinha feito antes, vamos adicionar essa outra função aqui, handle retry. Porque a gente vai colocar na página um botão que quando a pessoa clica, ela faz a requisição para a API de novo. É como se fosse um refresh, né? Uma atualização. Mas não uma atualização que a gente dá F5, é uma atualização que a pessoa aperta o botão e ele já recarrega os dados de novo. E é bastante simples, né? A gente vai tratar com eventos lá de botão, igual a gente já fez. Ele vai chamar o método handleRetry, que só vai chamar o fetchProducts de novo. É algo bastante simples. E vamos agora fazer algumas atualizações visualmente mais atraentes. Então, eu vou trocar o Sloading que a gente tinha, colocando especialmente esse spinner ali. Né? Esse spinner, ele é legal. Eu vou mostrar para vocês aqui na aplicação mesmo, porque você vai ter esse elemento aqui indicando que algo está sendo carregado, né? Que algo está sendo buscado. O que vai dar um recurso visual muito mais profissional, que está deixando claro que aquilo está sendo carregado de alguma maneira e não apenas simulando um carregamento. E até em cima disso, a gente também precisa fazer um tratamento aqui em caso de erros. Então, antes aqui do return e depois do sloading, vamos adicionar esse outro bloco de código aqui. Quando houver algum erro, ele vai mostrar aquela mensagem ali de algo deu errado. Eu vou ilustrar para vocês aqui como que fica essa tela. Só para vocês verem, ela fica mais ou menos assim. Ele usa aquele alert do Bootstrap igual a gente tinha mostrado antes e o botão de tentar novamente. Usando basicamente os recursos de Bootstrap que a gente já tinha feito em várias aulas. E a gente já consegue ver lá que já deu bastante certo. A gente já não finalizou, mas a gente já consegue ver que os produtos que vieram daquela API já estão sendo carregados aqui
com sucesso. Inclusive alguns que estão com nota alta lá em destaque. Então tá funcionando aqui o que a gente se propôs a fazer. Só tem mais umas mudanças aqui que são necessárias. Vamos colocar aqui depois do subtítulo, que vai informar quantos produtos a gente carregou da API. Olha lá, é uma forma simples a gente ver que a informação veio com sucesso dali. Não sei se é o melhor lugar, mas, enfim, um lugar que ilustra bem que essas informações vieram da API, já com um visual elegante que veio do badge com fundo verde de sucesso do Bootstrap. Então acaba sendo um feedback visual muito bom. A gente precisa agora adicionar o botão que vai recarregar os dados da API. Então vamos fazer o seguinte, ó, só para relembrar, a gente tem as duas colunas, uma que tem o formulário à esquerda e o outro com a busca e a listagem dos produtos. Logo depois do formulário ali que a gente colocou, a gente vai inserir esse botão. Então a gente vai colocar uma div extra que vai ter um títulozinho, atualizar catálogo, e dentro vai ter o botão. Quando estiver carregando ele não vai aparecer, e quando a gente apertar um clique, ele vai chamar a função fetch products de novo, né? Vai ficar com essa carinha aqui. Aqui ficou um pouquinho aqui embaixo, olha lá, mas a gente pode ver que quando a gente aperta agora, ele carrega tudo de novo. Toda vez que eu aperto, ele está carregando. Ele não faz cache nem nada, ele faz requisição de novo e carrega. Vamos fazer uma atualização também referente à nossa busca. Vamos trocar aqui a mensagem de nenhum produto encontrado. E aí eu acho que é mais fácil explicar isso aqui mostrando para vocês. Se a gente escrever o nome de um produto que existe, ó, por exemplo, vou colocar ali jacket. Lá aparece os 4 produtos que são as jaquetas. Agora, se a gente escrever alguma coisa que não existe, o que a gente colocou ali basicamente está incluindo o nenhum produto encontrado e o limpar busca embaixo. Vou mostrar ali para vocês de novo, mas a gente adicionou o código ali de limpar busca e também a opção de nenhum produto disponível. Então a gente acabou adicionando um botão que acaba sendo um formato visual de link mesmo, só que quando a gente aperta, ele zera, ele reseta o termo de busca que a gente tinha definido. Então acaba sendo uma forma simples a gente limpar a nossa busca. Acaba que dessa forma a gente trabalhou com a noção de renderização condicional. Então só vai aparecer esse botão aqui se esse search term ele estiver vazio, se ele não tiver conteúdo dentro. E uma simples atualização aqui no nosso footer vai informar que os dados estão vindo da Fixstore API. E é isso, a gente terminou essa primeira parte aqui. Dá para melhorar algumas coisas aqui, colocar paginação e tudo mais, a gente vai melhorar, mas essa é a primeira parte já fazendo algo bem mais realista de acesso e conexão com uma API de verdade. Eu estava quase esquecendo de mostrar isso é bem importante. Olha lá, todas das informações do nosso console, desde o componente montado, a busca de produtos. Lembrando, que quando a gente muda alguma coisa na busca, isso altera ali o título. Quer ver? Eu vou atualizar tudo aqui para a gente poder ver. Então, tem desde a informação aqui dos dados brutos vindos da API, que a gente pode ver que chegou direitinho como objeto JavaScript, como a gente queria mesmo. Dá para a gente ver também os dados transformados. Tudo isso a gente colocou no console log. E quando a gente escreve alguma coisa na busca, isso altera tanto a aba de título lá em cima, como ele vai imprimindo em consoles log o que a gente tinha feito. Então, é só para ilustrar que o que a gente tinha feito lá de console log, a gente também consegue exibir aqui. Agora, na parte 2 da nossa videoaula, vamos melhorar um pouco a aplicação e fazer esse botão de ver detalhes aqui funcionar. Para isso, a gente vai precisar de um conceito importante, que é o React Router. Mas só para ilustrar um pouco melhor o problema que ele resolve, vamos pensar que, tradicionalmente na web, você tem a noção de sites, aplicações de múltiplas páginas, MPA, Multi-Page Application.
que quando você clica em um link, o navegador faz uma requisição ao servidor que retornava uma página HTML completamente nova. Né? Ao fazer isso, dá aquele flash branco, sabe? A tela pisca, que é aquele meio tempo enquanto a tela do navegador fica em branco, enquanto a nova página carrega. Tradicionalmente é assim, você faz uma requisição para receber o HTML da página que você quer acessar. Mas aqui a gente vai lidar com outro conceito, que é Single Page Applications, ou SPA. Aplicações de página única. A gente não vai dar refresh no navegador, ou quando você clicar no link, você vai carregar um novo HTML. Você sempre vai trabalhar com o mesmo HTML e o JavaScript vai manipular o DOM para mostrar diferentes views, ou diferentes páginas, para ser mais claro. O que acaba dando uma experiência de usuário muito melhor. Né? Você vê instantaneamente páginas sendo carregadas e um desempenho muito melhor. Só que a gente vai fazer isso mantendo a experiência do usuário que ele está acostumado. Né? Então, vamos supor, ele clicou no detalhar, ver detalhes, e ele quer apertar o voltar ali no navegador e quiser voltar, né? Esse tipo de coisa a gente tem que fazer funcionar. E para isso a gente vai ter que ter uma ponte adequada com o DOM. E o React Router vai fazer isso, né? Ele é a biblioteca que faz esse roteamento. Ou seja, ele vai gerenciar a navegação entre as diferentes views da sua página, né? Lidando com o navegador bem, lidando com a URL e renderizando os componentes específicos da página que você quer carregar. Então, só para ficar bem claro o que a gente vai fazer. A gente vai ter essa página inicial aqui, que vai ser a nossa home. Para cada produto vai ter uma página de detalhes que não vai ter um HTML próprio para cada um. Né? Isso vai ser renderizado em tempo real com o React a partir das informações que a gente recebeu da Fake Store API. Mas isso vai ser feito com a URL, né? A gente vai ver que a URL vai sempre acompanhar essas mudanças. Então a gente vai conseguir fazer essa navegação do lado do cliente sem recarregar a página inteira. E para isso, aí vamos voltar aqui para o nosso código, agora que a gente já entendeu um pouco melhor. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é instalar um novo pacote. Então vamos interromper aqui temporariamente e vamos instalar aqui npm install React Router DOM. É assim que a gente instala o React Router para ter essa funcionalidade. Então é só a gente instalar esse cara e aguardar. Bom, foi feita aqui a instalação, vamos só rodar a nossa aplicação de novo e fazer as devidas alterações no código. Agora a gente vai ter que fazer algumas mudanças no nosso main. Então a gente vai vir aqui no main.psx, já fazia algum tempo, né, que a gente não acessava aqui. A gente vai adicionar esse browser router, que é por meio dele que a gente vai conseguir implementar esse roteador. E a gente vai envolver o componente app com esse browser router aqui. Quando a gente envolve a aplicação com o browser router, a gente está criando um contexto de navegação, né, um contexto React especial, que vai conseguir ter todas as informações que a gente precisa para ser capaz de atualizar o link, manter o histórico de navegação para que a pessoa possa apertar voltar e conseguir associar bem cada link ao que vai ser exibido via React, né? A gente vai estar delegando para o React esse tipo de tarefa, de entender o que está acontecendo quando o usuário aperta voltar, avançar, ao histórico do navegador como um todo, e essa capacidade de trabalhar com as URLs para navegar. De certa forma, é como se a gente desse um sistema de GPS para a nossa aplicação. E agora, para manter a organização aqui no nosso projeto, como vocês estão vendo aí, tem as pastas de assets, de componentes. Vamos criar uma pasta nova aqui, que vai ser pages, que vai conter especialmente esses views. Né? A gente vai informar, vão ser componentes também, mas vão ser componentes mais específicas de visualização. E aqui dentro desses pages, a gente poderia talvez colocar em componentes, mas para deixar aqui mais separado, né? Vamos criar um que vai ser o homepage PSX. Então ele vai conter
basicamente a página inicial com a lista de produtos. A gente, inclusive, vai resolver outro problema fazendo isso, porque o nosso app ele ficou muito carregado, né, com todas aquelas informações. Então, a gente também vai quebrar um pouquinho essas informações. A gente vai definir ainda o código melhor, eu só queria que a gente entendesse um pouco a estrutura para tudo fazer sentido. E eu vou criar também aqui uma página específica quando a gente está vendo detalhes de um produto específico. Então, quando a gente vai apertar o ver detalhes, ele vai carregar um layout baseado nessa página aí. Agora, uma coisa importante que a gente precisa fazer é alterações aqui no nosso Product Card. Pois, como vocês devem lembrar aí da videoaula anterior, quando a gente aperta o ver detalhes, não acontece nada. Então, a gente precisa fazer modificações no nosso Product Card integradas com o React Router para definir dinamicamente a URL que vai acessar aquele Product Detail Page que a gente já vai definir. Então, a gente precisa fazer alterações, algumas estéticas, mas especialmente aqui nesse botão Ver Detalhes, que é o que a gente vai fazer agora. Estou aqui acessando o nosso Product Card e, para começar, a gente vai inserir o import do componente link. É aqui do React Router DOM. Esse link é uma maneira da gente colocar uma tag para acessar. É como se fosse a tag href de link que a gente está acostumado, mas ela vai ter uma integração com o React Router. Pois se a gente trabalha com o link A tradicional, vai acontecer aquele problema que mencionei anteriormente de recarregar a página, abrir outro HTML, e a gente não quer isso. A gente quer que toda a nossa aplicação atue como uma página única, só renderizando as informações que a gente quer. Isso a gente não consegue fazer com a tag A, mas com o componente link, ele vai cumprir esse papel navegando para a página que você quer sem recarregar a página. E para a gente fazer essa alteração, então, a gente vem justamente aqui no A e vamos trocar o href ali tradicional por o componente link ali do React Router. Aí observa algumas coisas interessantes que a gente está fazendo. Bom, não é mais o A, é o link, mas ele vai cumprir um papel parecido, pelo menos visualmente parecido. O href com o jogo da velha não ia para lugar nenhum, é só um placeholder para a gente inserir o link de verdade. Mas quando a gente coloca esse campo to e passando aqui a URL product ID, a gente está criando um link dinâmico que vai renderizar depois a página de detalhes assim, do produto que a gente quer. Então ele vai trocar aqui o Product ID pelo ID do produto em questão. Então, se o produto tem ID 5, o link vai virar /product /5. Se ele tem ID 123, /product /123. E algumas mudançazinhas estéticas também, bastante simples, que a gente removeu aqui aquelas classes anteriores, porque a gente vai precisar fazer uma mudança maior nessa div aqui como um todo. A gente vai, especialmente mudanças estéticas, né, de algumas classes do Bootstrap e colocando o Flexbox responsivo, colocando também uma centralização e espaçamento para os botões, só para ficar com uma carinha melhor, igual a gente pode ver aqui, ó. No caso, só com essas mudanças, ainda obviamente não vai carregar a página, né, mas quando eu aperto ver detalhes, vocês já podem ver que ele atualiza a URL da página em questão. Mas ele ainda não renderiza os detalhes do produto, porque a gente vai ter que definir na página de Product Detail como a gente vai renderizar a página única com detalhes do produto. Mas a mudança significativa mesmo foi esse componente link aqui. O restante é mais cosmético, é mais estético. Agora a gente vai fazer uma mudança que talvez assuste vocês um pouco, que é resolver essa questão da quantidade de responsabilidades que a gente colocou aqui no AppTestX. A ideia é que ao invés de lidar com todo o processamento, o conteúdo diretamente,
a gente vai deixar o app mais focado na questão das rotas. Então, o que a gente vai fazer aqui é alterar esses importes. Obviamente, isso no primeiro momento vai quebrar toda a nossa aplicação, mas a gente já vai consertar. Então, a gente vai colocar os componentes envolvendo rota e rotas. E também as páginas que a homepage que vai cuidar da página inicial mesmo. E essa das páginas com os detalhes específicos dos produtos que a gente ainda vai implementar. Toda essa parte envolvendo Fake Story, API e tudo mais, podem ficar tranquilos que a gente vai mover, eu vou remover aqui temporariamente, porque a gente vai mover isso para a homepage, e a gente vai basicamente manter aqui o return, esse return. O header a gente vai manter como tá, o container aqui a gente vai dar umas mexidas, o nosso rodapé a gente vai deixar também. Agora, a mudança essencial ali no container vai ser essa, que são as rotas. Então, sim, aqui vai efetivamente mudar muita coisa. Basicamente, o nosso app TSX agora é um coordenador de rotas. Então, ele vai definir quais são as rotas possíveis que nossa página tem. O componente routes, ele vai encapsular, envolver todas as nossas rotas, ele vai gerenciar todas essas rotas. E cada componente rota especificamente define o que ele vai mostrar para cada URL. Então, se você está acessando o caminho raiz da nossa página, ele vai renderizar o componente homepage, que aí vai ter um return com praticamente tudo que estava aqui no app originalmente. A gente também define uma rota que quando a tentar acessar, porque pode até digitar o link diretamente, /product, /id do produto, aí ele vai renderizar o produto com um detalhe específico e ele vai saber qual extraindo dessa URL, né? Isso eu vou mostrar para vocês. E qualquer outra possibilidade, qualquer outra rota que não seja essas duas, ele vai renderizar basicamente uma mensagem 404, que aqui está simples. A gente faz, seria bom fazer uma modificação estética depois, mas aqui eu queria mostrar para vocês especialmente essa funcionalidade. Então, basicamente, ele vai exibir um textinho 404 com qualquer outra URL não definida aqui. Só que, claro, não pode ficar desse jeito, então a gente precisa ir lá no homepage, resolver esse problema e reinserir grande parte dos componentes que estavam no app TSX. Então, eu peguei basicamente tudo que estava no app, de um jeito muito parecido, Product Card, Product Form, o State, o Fake Story, Product. Então, todas as partes, todos os componentes e funções que estavam lá no app, eu trouxe aqui de volta. A diferença essencial é que não está mais no componente app, está no componente homepage. Mas, como vocês podem ver, basicamente o mesmo que a gente tinha desenvolvido antes. Isso corrige aquele problema de separação de responsabilidades, deixando tudo mais organizado. Só que ainda não vai funcionar porque a gente definiu no nosso app TSX o Product Detail Page, que ainda está vazio. Então, a gente precisa agora definir, renderizar o que vai acontecer quando a gente clicar em ver detalhes. Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui nesse Product Detail Page são os imports que a gente precisa. Aí a gente vai usar state, a gente vai trabalhar com useEffect também, só que agora a gente vai trabalhar com um hook diferente, que eu ainda não tinha mencionado para vocês, que é o useParams, que vai cumprir o papel de extrair informações da nossa URL. Então é dessa forma que a gente vai conseguir saber qual que é a ID do produto que está sendo acessado. Esse useParams vai concretizar isso para a gente. E outra coisa que, assim, para ser sincero com vocês, não é o ideal, seria legal se a gente tivesse mais tempo, no contexto do TypeScript, trabalhar com um arquivo de tipos compartilhados. Geralmente, em projetos grandes, a gente faz isso, mas para não desviar tanto o foco, como a gente vai precisar de uma interface muito parecida com aquela que a gente trabalhou antes, do Fake Store Product, então a gente vai importar ela só para a gente não duplicar, recriando uma interface com todos esses campos, né? Porque a gente vai definir o tipo do nosso produto que a gente vai exibir e a gente vai usar exatamente os campos que vem no Fake Store Product, lá da API.
Então a gente vai basicamente reutilizar ele. Mas o ideal mesmo é a gente reestruturar essa aplicação com arquivo de tipos compartilhados. Mas não vai ser possível mostrar isso no contexto desse curso, mas fica como um trabalho futuro, algumas coisas que vocês vão praticar e trabalhar no futuro. Mas ok, dito isso, vamos começar aqui a definir o nosso componente. E eu já vou começar definindo esse hook do useParams. Como a gente definiu aquela rota lá no app como o Product ID, então essa hook vai ter a capacidade de saber que a gente quer esse Product ID como um parâmetro dinâmico da nossa URL, né? Só para deixar isso bem claro, lá no nosso app a gente definiu que quando a gente vai acessar o link de um Product ID, esse cara aqui vai ser um parâmetro dinâmico que a hook useParams vai ser capaz de extrair. E não só extrair, mas também representar ela no formato de string. Então, essa hook acaba sendo bem poderosa no sentido de retornar apenas o que queremos. Então, mesmo se ao acessar o link tivesse o Product ID ou outros possíveis parâmetros dinâmicos na URL, ele só pegaria o Product ID, pois eu estou definindo aqui na nossa hook que o que a gente espera receber é apenas um Product ID no formato de string. E isso vai ficar armazenado aqui, nesse objeto que vai conter apenas o Product ID. Também vamos definir os nossos estados. E aqui é muito parecido com o que a gente tinha feito no app, pois a gente também vai ter o... Só que no caso aqui não vai ser mais products, não vai ser um array de produtos, pois nessa página de detalhes do produto a gente só vai exibir informação de um produto específico. Então a gente vai definir o estado como sendo apenas produto e no setProduct definir todas as partes, todas as propriedades que definem esse produto. E aqui a gente definiu que o tipo dele vai ser fake store product, para realmente bater com o que veio da API. Inicialmente a gente seta ele como nulo, e a gente chegou a comentar isso na aula de state, se eu não estou enganado, trabalhando com TypeScript, que a gente pode definir que nesse estado específico, ou ele vai ser um produto completo, né, da API, um fake store product, ou ele vai ser nulo. O que faz sentido, pois no instante inicial que está carregando a página, antes da gente processar o URL, não tem a informação dos produtos ainda, né, os detalhes sobre o produto. Não à toa a gente coloca o isLoading cumprindo um papel parecido com o que foi feito anteriormente. É a flag que marca o carregamento. Assim que ela é inicializada como true, pois a componente está sendo montada ainda e começamos a carregar, e ele vai cumprir aquele papel de aguardar enquanto os dados são buscados, exibidos. Cumpre um papel muito parecido. E a questão do erro é a mesma coisa, que se ocorrer algum erro na hora de receber essas informações para renderizar, se ocorrer algum erro de conexão com o servidor, tal. Então é a mesma ideia que a gente tinha feito anteriormente. Pois, eu não sei se ficou claro isso, mas a gente vai fazer um acesso à API de novo. Quando a gente está carregando as informações da página, ó, a gente vai fazer algo aqui, ó, acabei de inserir o código, a gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente fez na outra componente. A gente vai definir um método fetchProductDetail que vai acessar a API para pegar um produto específico. O FakeStore API, ele também retorna para a gente informações de um produto específico. E a gente vai usar a hook de useEffect, informando que sempre que um Product ID mudar, ele vai executar esse código aqui. E aí a gente vai fazer uma verificação, garantindo que se a ID for válida, aí ele vai chamar o fetchProductDetail, que faz parecido com o que foi feito antes. Quando ele inicia a busca de um produto específico, ele seta o load como true e sem nenhum erro por enquanto. Aí ele vai usar o await fetch de novo, olha lá, a gente está usando o await e o async. De novo, a gente obtém uma resposta, mas agora vai ser de um produto específico. Se ele conseguir conectar o servidor, tudo bem, senão vai cair nesse erro aqui. Aí se ele conseguir, ele vai retornar em formato de objeto do JavaScript, do JSON,
e construindo um objeto product data que vai ser fake store product. E aí a gente seta produto, o estado vai estar atualizado com todas as informações de um product data. E aqui parecido, se ocorrer alguma falha ao carregar o produto, ele vai avisar. Quando terminar, o loading vai ser falso. Só que agora vamos fazer uma preparação curtinha aqui, pois a última coisa que a gente vai fazer na nossa aula é fazer o carrinho funcionar. Mas para isso a gente vai precisar da Context API, né, o Global Context API. A gente vai entender melhor isso na parte 2 da videoaula. Só que para não ficar em branco isso e alguma coisa acontecer quando a gente adicionar no carrinho, a gente vai definir esse método aqui, handler. Ele basicamente verifica se está adicionando no carrinho um produto válido. Ele vai imprimir no console log qual foi o produto adicionado e vai aparecer um alert informando que foi adicionado ao carrinho. Isso aqui é super simples. Na verdade, é uma informação temporária só para verificar se de fato eles recebem a informação de um produto carregado, mas a gente vai tornar isso aqui um pouquinho melhor, um pouquinho mais sofisticado. E agora o que está faltando é a gente trabalhar com as renderizações de toda essa parte. Aí não vai ter muita diferença, vai ficar bem parecido com o que a gente tinha feito antes. A gente de novo vai colocar um carregando, muito parecido com o anterior. Se a página estiver carregando, ele vai exibir com aquele spinner, igual a gente tinha feito. A gente também precisa definir uma renderização condicional em caso de erro. Se por algum motivo não conseguir acessar o servidor e tudo mais, só que agora a gente vai colocar um link que, além do erro, vai ter uma opção de voltar para home. Então vai ter um botãozinho aqui que permite você voltar para home. Outra possibilidade que a gente precisa tratar na nossa renderização condicional é produto não encontrado, pois pode acontecer da API retornar com sucesso, mas sem dados. Por exemplo, o produto não existe. Então a gente também vai tratar isso colocando aqui. Então, se não houver produto, ele vai retornar parecido com o anterior, um alert, produto não encontrado, produto não existe e um botãozinho para você voltar para home. E agora vai vir a renderização principal contendo os detalhes do produto. Esse vai ser um pouquinho mais complexo, mas vamos dar uma analisada em todo o código aqui para a gente entender. Então, tá aqui a renderização principal, já vamos trabalhar nela. Só vou fechar aqui com o export default para isso aqui ser acessado lá no nosso app. Eu acabei de incluir toda essa parte aqui da renderização principal, mas vamos entender bem, até antes assim de entender bem, talvez seja legal a gente visualizar como tá. Só faltou a gente fazer um pequeno ajuste aqui no app, pois a gente precisa referenciar aqui tanto o app title quanto o subtitle. Na hora que a gente foi fazendo essas mudanças, eu acabei arrancando sem querer. E temporariamente, vamos deixar esse div aqui que a gente tinha usado de produtos carregados da API, né? Na verdade, esse small aqui, que temporariamente a gente não vai usar ele, só para a gente ver em ação a nossa aplicação aqui da maneira como tá. Então, agora quando a gente abre a nossa aplicação, tá desse jeito. Se a gente apertar o ver detalhes, lá, de fato ele carrega o use params, ele cumpre aquele papel de extrair a ID do produto e aí exibir. Toda aquela parte ali de renderização, ela é mais estética, eu vou explicar para vocês, mas eu acho que é interessante a gente entender visualmente aqui primeiro. Lembrando que a gente também fez o adicionar carrinho aqui, tanto que quando aperta adicionar carrinho, ela aparece o alert e também o console log informando que foi adicionado ao carrinho. Então, parcialmente ali o nosso carrinho está pronto. Não é que está pronto, mas pelo menos aquela preparação do carrinho está ali, que a gente vai resolver depois com a Context API. Mas legal, mas agora vamos entender de fato como dessa maneira cosmética ficou a renderização principal aqui do Product Detail Page. Tudo está dentro desse div container aqui. Aí a gente pode dividir toda a nossa explicação aqui nessas partes. A primeira que eu queria falar com vocês é esse breadcrumb para navegação. Esse termo a gente usa muito, migalhas de pão. É para indicar todo esse rastro aqui dessa URL. Né? À medida que você vai navegando em páginas, ele vai construindo a hierarquia de links. Claro que aqui está super simples, a anterior é a home, mas se eu clicasse num link, clicasse no outro link, você ia ver o rastro de todas as páginas que você foi navegando
E o breadcrumb acaba facilitando, pois você pode clicar numa página específica dessa hierarquia para onde você quer navegar. Todo esse breadcrumb ele foi criado com essa tag nav, que a gente está indicando que aqui vai ser uma barrinha de navegação, igual a gente tinha feito na aula de Bootstrap mesmo, mas usando os class names do Bootstrap de breadcrumb, dando esse visual. E como a gente pode observar aí, é uma lista. Acaba sendo uma lista onde o LI vai ser cada item dessa minha lista, né? No caso aqui, ele é bastante simples, pois ele sempre vai ter essa cara, onde vai ter um item que vai ser o home, e esse outro item aqui, que vai ser o ativo, né? A página que eu estou no momento, esse area current vai servir para os leitores de tela, nessa parte de acessibilidade indicar isso, e aqui esse item é gerado dinamicamente como o nome desse produto aí em questão. Então é muito mais um aspecto aqui cosmético mesmo. E da mesma forma, né, não sei se vocês repararam isso, ele usa o componente link do React Router. E aí aqui embaixo a gente adiciona uma linha onde vai ter tanto a coluna da imagem, coluna das informações, e coluna das informações. São as duas partes que essa página de detalhes vai ter. Como vocês podem ver, a linha é exatamente essa parte contendo a imagem e as informações aqui do lado direito, né? O Bootstrap, ele organiza isso para a gente, né, definindo um total de unidades que vai ocupar da página. E a coluna de imagem é basicamente um cartão onde vai ter uma tag imagem que, a partir das informações de produto que a gente carregou da API REST, a gente vai ter um product.image, que é a URL onde a imagem está em questão, o source dela, né, o link. Aí o campo alto de acessibilidade, com o nome do produto. E as classes que a gente já tinha mexido um pouquinho do Bootstrap, customizada, né, estilizada para a gente inserir a nossa imagem. E aí, do lado direito, a coluna de informações, onde com H2 a gente vai informar o título ali da página, do produto, perdão. Logo em seguida, um parágrafo com a categoria, que até usa o Bootstrap Icons para exibir aquele selinho de etiqueta lá, igual vocês podem ver aqui na página, esse carinha aqui, e uma labelzinha, vai ser um badge aqui, melhor dizendo, com o nome da categoria em questão. Logo em seguida, a avaliação com aquelas estrelas, né, uma coisa bem padrão, visualmente atraente, também gerada dinamicamente aqui, vamos dar uma olhada. Similarmente, ele também usa o Bootstrap Icons para inserir estrela. E essa parte aqui do código ela é bem interessante. A gente está criando um array de 5 estrelas ali, só que a gente precisa decidir se a estrela vai estar completamente preenchida ou não. Isso vai depender da nota do produto em questão. Então, a gente pega a nota do produto em questão, a gente arredonda, e o que ele vai fazer aqui? Ele vai arredondar a nota em questão para saber até qual estrela ele vai colorir ou vai deixá-la apagada. Então, por exemplo, se a nota do produto aqui em questão for 3,7, esse math.round vai arredondar para 4. E enquanto o index, que vai ser o índice de cada estrela em questão, estrela 0, estrela 1, estrela 2 e assim sucessivamente, enquanto ela for menor do que essa nota arredondada, ele vai preencher aquela estrela, né? Aquela estrela vai ficar colorida. A partir do momento que esse index for igual ou maior do que essa nota arredondada, aí a estrela ela não vai estar preenchida, o que vai gerar esse efeito aqui igual a gente está vendo. Por exemplo, esse produto aqui que vocês estão vendo, ele tem nota 3.9. E aí só coloriu até a quarta estrela, a última não coloriu. Logo em seguida, um spam aqui para mostrar o total de avaliações, né? Na API ele retorna esse count aqui dentro porque o rating tem tanto a nota quanto o total de avaliações, né? O tanto de reviews. Em seguida, o preço de um jeito parecido que a gente fez em aulas anteriores, né? A gente usou o TypeScript para definir 2 casas decimais, colocou vírgula porque é o que a gente trabalha em reais, o sucesso para o texto ele ficar mais verdinho. Logo em seguida, uma div para descrição, que
vai exibir a descrição com um texto esteticamente mais interessante. E os botões de ação ali embaixo, que vai permitir tanto que a gente dê uma espécie de like no produto, que vai ser isso com coração aqui, mas isso é algo que a gente não vai implementar, só vai ficar como um placeholder, que pode até ser um trabalho futuro de vocês, né? Fazer alguma implementação que esse coração de fato funcione, mas algo que está um pouco mais implementado aqui é o carrinho. Então, quando a gente apertar um clique ali no adicionar no carrinho, ele vai chamar aquele método handle add to cart, que a única coisa que ele faz é imprimir aquele log, igual a gente viu, e o alerta também. Vamos testar aqui, porque acho que nessa página que a gente não testou, ah lá, e funciona também. E um link para voltar, que fica logo embaixo, também usando a componente link, que volta para a raiz, volta para home. E a gente também adicionou uma div extra com informações mais detalhadas do produto, né? É outra linha ali da nossa componente do Bootstrap, com essas informações adicionais aqui embaixo, dinamicamente carregando as mesmas informações, mas com tratamento estético, né? Com as tags aqui de cartões que a gente usa do Bootstrap, card header, body, e aí não vem ao caso dizer tudo de novo, porque a gente trabalhou isso várias vezes, negrito, e tudo mais. Aí vamos só conferir aqui se está funcionando certinho. Se eu apertar voltar, ela volta. E tudo é feito numa página única. Então, já organizamos melhor a nossa aplicação, separando ela em páginas diferentes, não deixando tudo no app. E a última coisa que falta a gente fazer aqui é fazer o carrinho de compras efetivamente funcionar. E aí, para isso, eu vou mostrar para vocês o Context API, que já é um jeito mais organizado da gente fazer interação entre componentes de diferentes hierarquias. E para fechar nossa videoaula, eu vou mostrar para vocês um conceito muito importante que envolve a Context API. Ela cumpre um papel muito importante quando a gente tem dados que precisam ser acessados por vários componentes e dá um jeito organizado de fazer isso. Especialmente evitando um problema que a gente chama de prop drilling. E o que vem a ser essa ideia? Como vocês estão notando, eu vou explicar dando exemplos em cima do nosso código, mas como vocês estão notando, a nossa aplicação está começando a ficar complexa, pois a gente tem o componente app, que vai ter, por exemplo, o Product Detail Page, ou, por exemplo, o Home Page, né, melhor dizendo. E aí a gente vai no Home Page, e o Home Page vai ter um Product Card. Então, a hierarquia da nossa aplicação vai ficando muito complexa, pois você vai montando uma espécie de árvore, onde você vai ter o app, que vai ter o homepage, que vai ter um product card e assim sucessivamente. Então, é bem comum a gente ter componentes que vai ter tataravô, bisavô, avô, pai, filho. E como vocês bem notaram, a comunicação de um componente para outro é feito com essa passagem de pai para filho via props. Igual no nosso contexto aqui, à medida que a gente vai criando o nosso carrinho de compras, ele vai ficando muito complicado, pois pode ser necessário que eu precise passar a informação do meu carrinho de compras do app, aí do app, vamos supor, eu vou passar aqui para a homepage, e aí do homepage eu vou ter que passar essas informações do produto que eu estou comprando para o Product Card e assim sucessivamente. Então, pode acontecer esse problema de você ter que ficar passando props de um componente para outro, para outro, para outro, mas apenas para repassar. Fazendo uma analogia, é como se eu morasse num prédio e eu quisesse ir do quinto andar para o primeiro andar, mas eu tenho que ir pela escada, aí eu vou do quinto para o quarto andar, para o terceiro, para o segundo, para o primeiro. O que não é muito prático e gera uma confusão no código, pois eu estou apenas repassando parâmetros de um para o outro, deixando a estrutura do código muito mais macarrônica e até confusa, pois eu vou estar passando informações para componentes que não vão usar, só vão repassar. E aí que entra a Context API. Seria uma forma do nosso prédio
ter um elevador, aonde do 5º andar eu entro no elevador e vou direto para o 1º andar. É uma ferramenta que permite que eu faça a comunicação de um componente para outro diretamente, sem precisar fazer esses repasses, e de um jeito que fica organizado no código. Ele tem esse nome porque a ideia é produzir um contexto global em que qualquer componente pode acessar diretamente. Então eu não preciso, na hora que eu estou construindo o meu carrinho de compras, começar do app e passar um props para a homepage. Aí vamos supor, não é o nosso caso aqui, mas poderia ter um componente product list também. Aí eu passaria essa props para um product list, que aí passaria para o product card. Com o contexto, eu vou escrever um código. Eu vou explicar melhor. Eu vou usar um provider que vai repassar as informações diretamente de app para o product card. Vai ser um acesso direto e muito mais simples. Então, sem mais delongas, vamos criar esse contexto. E para isso, eu vou criar uma pastinha nova aqui no nosso projeto, uma só para os contextos, ou seja, quando eu quiser criar um componente que vai cumprir esse papel de fazer uma comunicação direta de um componente para outro. No caso, eu vou chamar ele de card. Ele vai se chamar de cartContext.tsx, que ele vai ser do nosso carrinho de compras. Então, vamos começar a criar aqui o nosso cartContext. Como sempre, a gente vai iniciar com os imports. O state a gente já conhece, o useState. A gente vai precisar do createContext e useContext, que vão permitir a gente usar a Context API. O createContext, ele vai criar o contexto em si, então esse meio de campo entre essas componentes. O useContext é a hook que a gente vai usar para que a componente possa consumir esse contexto e assim receber as informações as próprias que precisa. E o React Node, que é um tipo do TypeScript que a gente usa para representar qualquer elemento que possa ser renderizado aí no React. E a gente vai definir nessa comunicação que vai ser passado, como ele vai poder representar qualquer tipo, a gente vai deixar ele definido como um React Node mesmo. É uma maneira genérica de eu definir a informação aí que vai ser repassada. Então a gente vai definir aqui a nossa interface com as informações que esse contexto vai fornecer. Eu vou indicar aqui as informações que vão ser repassadas do app até o filho, que vão ser as informações do nosso carrinho de compras. O que a gente vai passar via props aqui, que é fundamental, é o total de itens que o nosso carrinho de compras vai ter, porque vai ser até uma informação que a gente vai exibir no nosso front. De uma maneira até parecida com as últimas aulas, a gente também vai passar as duas funções que vão executar ações no nosso carrinho. Uma que vai adicionar itens de um jeito até parecido com o que a gente fez antes, e outra para limpar o carrinho. E como vocês bem sabem, aí eu vou recordar, a gente usa a interface como uma forma de contrato para ficar muito claro quais são as informações, quais são as props aqui no caso, que vão ser trocadas entre os componentes. Para não ter dúvida, o tipo que é, que informação que vai constar ali, para manter essa organização. Agora eu acabei de inserir aqui o contexto. O createContext é essa função especial do React que vai criar esse canal de comunicação entre os componentes. Assim que eu estou criando o contexto, eu tenho que definir o tipo dele. E, similarmente ao que aconteceu em casos anteriores, ele pode tanto ser cartContextType, e aí entra o outro elemento importante que vai estar trabalhando junto aqui. A gente cria o contexto e junto cria o provider. É como se o contexto fosse uma fiação, um meio para o provider ser uma usina de energia que vai executar a ação de fato de prover essas informações. Então a gente acaba precisando definir os dois juntos aqui. Assim como no router, a gente envolveu as componentes que vão ter um roteamento, a gente também vai envolver
com o provider, com esse cart provider aqui que a gente está definindo, as componentes que vão ter essa comunicação. Então, quando eu defino essa interface como um React Node, de certa forma eu vou estar passando essas componentes como um parâmetro especial. Assim, eu não estou passando elas de fato, mas eu estou fornecendo uma referência ou um acesso a essas componentes para que essa comunicação seja realizada de fato. Então, tanto o context quanto o provider, eles acabam sendo duas faces de uma mesma moeda, né? A gente precisa trabalhar com os dois juntos, definindo o contexto e logo em seguida indicando que essas informações vão ser providas em componente React. Elas vão ter acesso aí a esse contexto. Até dá para tentar fazer coisas parecidas de outras formas, mas quando a gente quer permitir essa comunicação entre componentes, geralmente a gente segue esse formato, esse padrão, que vai tornar todo o nosso código muito mais legível e organizado. Só que tudo isso aqui que a gente fez foi para definir especialmente esses contratos, esses tipos. Eu preciso criar componente de fato que vai definir o que vai ser feito. Em outras palavras, o que vai acontecer quando eu adicionar o carrinho, quando eu limpar o carrinho. Então, eu vou criar essa componente cart provider que vai executar o que essa usina de energia vai fazer. E como eu tinha mencionado antes, ela vai receber como props aqui as componentes de fato que vão ter acesso a essa informação. Então, elas vão ser esse children. E aí agora vamos começar a implementar de fato esse componente. Primeira coisa, a gente vai ter um state, um estado local aqui que vai conter a informação de quantos itens são, né? Também é uma informação que eu vou repassar aos demais componentes e vou implementar aqui. As duas funções vão ser bem simples, que é mais para ilustrar o funcionamento da Context API. Que no caso aqui, o que vai acontecer? Quando eu adicionar um item no carrinho, eu vou atualizar a contagem somando mais um, em relação à contagem anterior que eu tinha. Ele vai basicamente somar mais um e imprimir um log de adicionado ao carrinho, bem simples mesmo. Quando a gente limpa o carrinho, ele vai apenas zerar esse contador. Aí tudo isso vai ter um feedback visual lá na nossa interface, que vai mostrar como muitos aplicativos de e-commerce e tal fazem, né? Você vai adicionando no carrinho, ele já mostra quantos itens estão adicionados ali. Em seguida, a gente vai empacotar, a gente vai criar um objeto, que eu vou chamar aqui de context value, que vai empacotar todas essas informações, ou seja, o total de itens do meu carrinho, uma referência para essa função de adicionar ao carrinho e limpar o carrinho para que depois os componentes possam usá-lo. E essa informação aqui é como se fosse a carta que eu vou enviar nesse contexto, que seria esse e-mail, né? Como se fosse um correios mesmo. O provider vai realizar a ação como se fosse um carteiro. E aí a gente retorna o provider já com o quê? Uma props vai ser... A gente vai passar via props esse context value com as informações empacotadas. E aqui dentro o children. Esse children vai ser cada componente que vai ter acesso a esse provedor. Então, quando eu for definir, por exemplo, o meu product card ou o product detail page lá, enfim, as componentes que vão ter acesso a esse provider, eles vão ser esse children aqui, né? A gente vai definir depois, realmente fazer esse envolvimento desse provider, assim como a gente fez com o router. Esse cart context é o contexto que a gente criou aqui em cima, tem o mesmo nome. Eu estava quase esquecendo de falar, isso é importante. Como vocês bem sabem, a gente retorna algo num componente que vai ser renderizado de fato. Então aqui é a ordem onde eu estou indicando as componentes que vão ser renderizadas já envolvidas no cart context provider. Então aqui eu já estou de fato indicando esse contexto e ao mesmo tempo renderizando ele junto com os componentes. E aí vem uma coisa importante. Aqui eu estou mostrando para vocês que é possível a gente definir uma hook nossa, já que a gente usou algumas hooks, os state, os effect,
A gente também pode criar nossa própria hook, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou criando a hook useCart. Mas é interessante, pois eu estou fazendo isso para, na verdade, que quando eu for definir essas componentes que vão acessar esse contexto, receber as informações desse provider, eu poderia usar o use context direto, né? Então, para ilustrar melhor aqui no meu exemplo, se o meu product card, aquele componente que eu criei, for ter acesso a essas informações desse carrinho, ele poderia simplesmente chamar use context, passando esse contexto de carrinho, e ele já teria acesso. Mas um padrão que é recomendado do React é que quando você estiver trabalhando com contextos, context API desse tipo, que você sempre crie uma hook customizada para cada contexto que você está trabalhando, para não ter risco de você cometer algum erro de usar contexto errado, ou não lembrar de inserir perfeitamente cada componente no seu provider. Então, é uma boa prática de programação, te ajuda a identificar erros rapidamente quando você define hooks customizadas, uma hook para cada contexto, para cada acesso que você faz. Isso também ajuda a simplificar o seu código. Então, é um padrão em programação aqui do React que é recomendado que você faça, né? Apesar de ele adicionar uma complexidade a mais, né? No caso, o que essa hook customizada está fazendo? Ela vai usar o contexto, já indicando certinho que é o contexto do carrinho, e vai fazer uma verificação se esse contexto está undefined. No nosso contexto aqui, ele vai estar vazio. Esse carrinho de compras ainda não vai estar sendo utilizado, ele não vai carregar informações dentro. A gente costuma usar o undefined para isso, que isso também ajuda a gente a identificar erros rapidamente. Não vai correr risco de faltar alguma coisa aqui e você só perceber isso em produção. Para forçar que esse contexto ele já esteja associado ao provider direitinho. Então, quando nas nossas componentes forem acessar esse contexto para receber essas informações, ela vai usar o useCart aqui diretamente. Não vai ser um use context, cart context. Então, isso dá uma simplificada no uso posteriormente. Então, seguindo esse paradigma aqui, se tiver algum erro no meio do caminho, a sua aplicação não vai rodar. E para fechar, eu vou exportar aqui também o cart context, para assim, ter a opção também, caso a pessoa queira dar o contexto dessa forma, porque da forma como está aqui, você pode usar o componente filho, ele vai usar o useCart para ter acesso a esse contexto e tudo mais, mas se a pessoa quiser também vai ter a opção de usar dessa forma aqui, ainda que não seja recomendado. Mas para isso dar certo, eu tenho que exportar o cart context para que na hora que em alguma outra componente você queira usar o contexto dessa maneira aqui, você tem essa opção também, né? A gente vai evitar, mas eu estou exportando para que esse cart context possa ser usado e eu chame use context caso eu queira. Pode ser útil em debugging, né? Esse tipo de coisa. Eu não falei, mas a gente também retorna o contexto ali, né, que vai ser necessário quando alguma componente filha usar o useCart. Bom, agora que a gente definiu o nosso contexto, nosso provider, a gente vai vir aqui no app.tsx. Eu vou importar aquele cart provider ali que a gente acabou de construir para ele poder ser usado. E como eu tinha falado para vocês, a gente vai envolver toda a nossa aplicação com esse cart provider aqui. Desse jeito mesmo, todas as componentes da nossa aplicação vão estar envolvidas com esse cart provider para a gente permitir que todas essas componentes possam usar aquele contexto, ainda que só algumas vão efetivamente usar. E aí vem uma coisa interessante. Vamos criar uma componente que vai ser o nosso header, vai ficar mais limpo ainda, porque ainda ficou solto esse header aqui estranho. E o nosso header ele vai exibir quantos itens tem do nosso carrinho. Então vamos voltar aqui na aplicação. Aqui em componentes a gente vai criar rapidinho aqui um componente header tsx. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a parte mais bootstrap, layout, para não tomar tanto tempo disso. A gente já discutiu bastante isso nas aulas anteriores. Mas eu vou focar mais aqui no contexto do nosso cart context aqui. Eu estou importando o useCart, né, já que esse header aqui vai ser uma das componentes que vai ter acesso àquele contexto.
Eu defini aqui uma props que via app eu vou poder informar o título e subtítulo, né? Não vem ao caso. Aqui a gente está usando o UseCart mesmo. Então a gente faz um uso dessa maneira. No caso aqui, nesse cabeçalho, ele só precisa ter acesso ao total de itens e ao Clear Cart. Então eu estou desestruturando aqui dessa hook, pegando apenas os dois componentes as duas propriedades que eu preciso. No caso, aí tem o nosso header. Eu vou, terminando aqui, já mostrar para vocês como é que tá ficando esse cabeçalho. Mas ok, tá aqui o container todo, né? Esse container tem uma linha. E nessa linha vai aparecer o título e o subtítulo da nossa aplicação, muito parecido como já é feito. Aqui dentro, a gente vai ter o indicador do carrinho, a informação de quantos itens ali estão sendo comprados, ou melhor, estão sendo adicionados ao carrinho. O item Scout, ele é basicamente um número, né? Eu vou exibir ele e do lado, se for apenas um item, vai aparecer item. Se for 2 ou mais itens, vai aparecer itens, porque senão vai aparecer um item, 2 itens, 3 itens e assim sucessivamente. Logo embaixo aqui a gente tem uma renderização condicional, que se item Scout for maior do que 0, aí vai aparecer um botão de limpar carrinho, com um íconezinho do Bootstrap bonitinho de lixo e tudo mais. E a barrinha de navegação embaixo de um jeito parecido com o que já tinha antes. Então a gente definiu aqui esse header. Vamos só inserir ele no nosso app. A gente precisa importar ele aqui. E ao invés de ter esse header aqui todo sujo, vai ser basicamente... Olha como fica bem mais limpo e elegante. Só a componente header com aquele title e aquele subtitle. Vamos dar uma olhadinha na aplicação como ficou. Ah lá. Ficou bem. Acabou que fez pequenas mudanças aqui, ficou à esquerda. Isso é fácil de arrumar, é mais questão visual. Mas olha como ficou o nosso carrinho aqui, que interessante, né? Ele ainda não está funcionando. Mas pelo menos visualmente já está bem legal. Já deu uma arrumada aí nesse header. Então agora vamos atualizar o Product Card mesmo, para que funcione essa questão de adicionar no carrinho. E aí, como a gente fez da outra vez, eu vou adicionar o contexto do UseCart aqui no nosso Product Card, pois a gente sempre vai ter que importar isso para ter esse acesso. No caso aqui do nosso Product Card, a única coisa do contexto que a gente vai usar vai ser esse adicionar aqui o carrinho. No cartão você não vai limpar o carrinho, nem precisa exibir quantos itens tem no carrinho, não faz muito sentido. Agora a gente vai mudar esse método aqui que define o que vai acontecer quando a gente clica no carrinho. No caso, pode parecer um pouco estranho, em relação ao anterior, eu só coloquei um alert para informar que foi adicionado algo no carrinho, mas a gente tem duas funções aqui. Assim, isso seria melhor ser reestruturado, né? Porque esse on add to cart é aquela função que a gente tinha feito antes de adicionar no carrinho. Aquela que está no homepage aqui, que é essa aqui, handle add to cart, que a única coisa que faz é filtrar ali do nosso vetor de produtos, qual é o produto e o console log, né? Essa função aqui, ela só está servindo naquele contexto local. Tem também agora essa add to cart, que é a do contexto mais global, que está dentro ali do provider que a gente definiu, que é o que a gente usaria de fato aqui no nosso contexto, né? A gente poderia remover essa, né? Não faria tanta diferença, já que é um exemplo simples. A gente trabalharia com esse contexto aqui mais global de fato. Mas tudo bem, porque a nossa aplicação ainda não tem esse back-end definido, né? Quando a gente chegar no curso de back-end, a gente vai reestruturar um pouco essas coisas mais no contexto de back-end mesmo. No fundo, mantive só para não quebrar o que estava antes, mas assim, numa reestruturação de código, esse método ia sair. O resto a gente não precisa mexer, né? Porque o resto ali já está estruturado. Agora eu estou aqui no nosso Product Detail Page, pois a gente também vai ter que inserir a hook UseCart. No caso aqui no Product Detail Page, eu só vou me preocupar mesmo, já que quando a gente vai na página de detalhes de um produto específico, a única opção que a gente vai ter é adicionar aquele produto no carrinho. Então é apenas essa referência da função aí que eu preciso. E aqui no método handle add to cart, que é o que cumpre aí a tarefa do que fazer quando a pessoa clica em adicionar no carrinho,
E eu vou manter basicamente o que estava antes, mas adicionando a função ali do contexto, que a gente definiu lá no nosso provider. Enfim, a gente fez tudo isso, mas vamos dar uma olhada só para ver como está ficando. Então, a gente já definiu ali no card. Eu vou apertar ali adicionar ao carrinho. Apareceu o alert dizendo que adicionou ao carrinho. E olha lá, apareceu um item adicionado. Se eu apertar adicionar ao carrinho outro, olha lá, 2 itens adicionados. Eu posso apertar ali para limpar o carrinho. E aí, só para a gente fazer um teste, eu vou adicionar aqui ao carrinho de novo. Só que agora eu vou em ver detalhes. Ah lá, continua um item, já que é um contexto global. Vou até apertar voltar aqui, porque eu vou tentar ir num item diferente. Por exemplo, essa roupa aqui e adicionar ao carrinho. Ah lá, e aparece. E a gente pode ir aqui em F12, olhar os logs e perceber, ah lá, que ele está chamando cart context para informar que foi adicionado ao carrinho. Tem informação do que foi adicionado no carrinho de fato. Né? Na verdade, pode parecer um pouco complicado, mas a ideia disso que a gente discutiu aqui é muito mais mostrar para vocês como a gente faz comunicação entre componentes quando você tem uma hierarquia muito grande, já que você ir fazendo via props passando de um em um começa a ficar muito embolado, muito complicado, e isso aí não é bom. Então é isso, gente. Eu não vou postergar muito, não, já que essa videoaula deve estar longa também. Eu peço desculpas novamente que essa aula ficou um pouco mais corrida, já que eu tive que abordar conteúdo que talvez demandaria 3 ou 4 videoaulas, tudo numa videoaula só por conta do contexto do nosso curso, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu não vou me estender aqui, mas eu vou deixar disponível também o que continuar a ver, já que teria uma série de outros tópicos para se aprofundar no aprendizado, outras hooks, outras maneiras de a gente estruturar a organização das nossas pastas, pois eu mostrei especialmente o básico. Tem toda a parte de build da produção, deploy, a gente subir numa plataforma, mas eu vou deixar para mostrar isso para vocês, especialmente quando a gente estiver lidando com back-end, já que aí eu acho que num contexto de uma aplicação full stack completa vai ficar legal. E teria outras coisas, de React, de testes, de outros frameworks que dá para trabalhar, mas eu vou ver se eu vou deixar isso em formato de texto aí para vocês lá na página. E é isso, gente. Valeu e muito obrigado.